Seja bem-vindo ao Votos Circulares, é o podcast do Observador em parceria com a Associação Smart Waste Portugal, onde falamos de sustentabilidade e economia circular com quem está a fazer esta transição acontecer. Neste episódio vamos olhar para o Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR, enquanto instrumento de transformação estrutural da economia portuguesa, em particular também no apoio à inovação, à digitalização e à própria economia circular. Este é um episódio que conta com o apoio da B2 Solutions. E connosco estão hoje Pedro Dominguinhos, é presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, e Pedro Meira, CEO da B2 Solutions, é também entidade promotora da agenda mobilizadora Circular Tech, que vamos conhecer mais em pormenor daqui a pouco. Muito obrigado aos dois por terem vindo ao Observador. Iria começar aqui pelo Pedro Dominguinhos. Pedro, vamos tentar aqui um enquadramento geral. O PRR tem 3 grandes pilares, digamos: resiliência, transição climática e transição digital. Onde é que a economia circular se posiciona nesta estratégia? E porquê é que também é tão central para o futuro do nosso país? Agradecer o convite e, como disse, é sobretudo no pilar da transição climática, mas também na resiliência, que podemos encontrar um conjunto de reformas e de investimentos ligados diretamente à economia circular. Em primeiro lugar, logo na transição climática, onde existe um componente, porque é desta forma que também se organiza o Plano de Recuperação e Resiliência, em componentes, e elas são 22, mas a componente 12 que trata da bioeconomia sustentável. E, portanto, existem um conjunto significativo de investimentos, designadamente no setor têxtil, no setor do calçado, no setor da resina, cujo objetivo é esta dimensão, por um lado, da redução de desperdício, mas também de promoção da economia circular, de novos materiais, de biorresíduos e também da sustentabilidade e da inovação dos produtos. Depois, também está a falar de 3 indústrias onde esse exercício ou estará mais atrasado ou também é mais difícil tecnicamente de fazer. É difícil, embora, e podemos falar nisso mais para a frente, têm sido encontradas soluções particularmente inovadoras, com a utilização de recursos naturais e também de reciclagem que são muito promissores. Depois há uma segunda dimensão relacionada com a descarbonização da indústria, onde nós temos investimentos muito significativos, quer nas indústrias mais, eu diria, poluentes, quer naquelas mais intensivas em energia, onde têm sido feitos investimentos muito significativos que também promovem a economia circular, porque reutilizam recursos que muitas vezes são ou subprodutos ou desperdícios no seu processo de produção de energia. E depois existe uma terceira dimensão na área da resiliência, e é onde se enquadram as agendas mobilizadoras, que têm uma dimensão particularmente forte nas agendas verdes, que estão a desenvolver um conjunto de inovações, estão a desenvolver um conjunto de novos materiais que promovem a economia circular. É tão relevante porquê? Porque os dados da economia portuguesa e o último dado sobre o estado do ambiente em Portugal é particularmente, eu diria, desafiante. Nós utilizamos apenas 2,8% de materiais reciclados no processo produtivo. A média europeia é na ordem dos 12%. Por outro lado, e estamos 10% atrás. 10 pontos percentuais, não é? Sim, se fosse 10%, são 10 pontos percentuais. Portanto, é basicamente 5 vezes menos. Por outro lado, também no sistema de depósito e recompensa das embalagens, nós estamos muito atrás, longe da meta de 90% para, eu diria, a reciclagem e a reutilização dessas embalagens. Também é uma reforma do Plano de Recuperação e Resiliência que tem que ser concretizada no nono pedido de pagamento. Eu diria, no primeiro trimestre, nós temos um desafio muito significativo do ponto de vista legislativo, porque temos que produzir uma nova legislação para os resíduos elétricos e eletrónicos e, por outro lado, temos que colocar em prática o sistema de valorização dos resíduos, que é um desafio logístico, tecnológico e de digitalização muito significativo e que podemos falar mais à frente. Já falamos de alguns desses temas, principalmente a parte legislativa, até em outros episódios aqui do Votos Circulares. Pedro Meira, pegando nesta visão estratégica, o Circular Tech é uma das agendas mobilizadoras financiadas pelo PRR. Quais são os seus principais objetivos? E já percebi que decidiram focar-se aqui um bocadinho no fecho dos ciclos materiais e na gestão de resíduos, a importância destas 2 áreas. Bom, o objetivo da Agenda Circular Tech é usar tecnologia, usar inovação, exatamente para fazer esta transição dos resíduos numa valorização económica dos mesmos e cumprir estas metas que o Pedro Dominguinhos diz.
Nós estamos num momento também muito crítico em termos legislativos muito importantes este ano de 2026, portanto, com o fim do Estatuto do Resíduo, portanto, a ser alterado exatamente para cumprir estas metas que são importantes na reciclagem. Estamos também a trabalhar a nível europeu naquilo que é o Circular Economy Act, nas suas várias vertentes. A Agenda Circular Tech traz aqui, em termos de inovação, a otimização do circuito logístico, a melhoria da capacidade e de reciclagem, e traz também aqui o circuito económico, porque se a economia, portanto, tudo isto também falha. Recentemente acrescentámos a este processo a questão do carbono e a gestão de créditos de carbono, portanto, é este universo. Portanto, cumprimos desde a identidade do resíduo, desde que o resíduo entra no circuito até que ele é valorizado, que é do ponto de vista económico, que é na otimização logística deste todo este processo. É isto que o Circular Tech nos traz. Pedro Dominguinho, já começam a ser também visíveis resultados concretos de várias agências mobilizadoras e da bioeconomia sustentável. Já aqui falamos o têxtil, o calçado, a cerâmica, o setor automóvel ou de construção. Consegue destacar aqui exemplos que já são vistos como claros sinais de mudança? Ao fim de 3 anos e meio já começa a ser possível ver no mercado, e isso é particularmente relevante, um conjunto de resultados concretos e que podemos distinguir em 5 grandes dimensões. Por um lado, o prevenir o desperdício na origem, porque há aqui uma questão particularmente importante. Nós temos que utilizar menos recursos e, portanto, o design aqui é particularmente relevante. Uma segunda área, exatamente, portanto, a sustentabilidade pelo design, por assim dizer. Depois, substituir matérias-primas virgens por secundárias. Há também uma terceira dimensão, que é valorizar os subprodutos. Uma quarta, que é fechar o ciclo dentro da própria fábrica, e isto é particularmente relevante, sobretudo na eficiência energética. Nós estamos imensas empresas, sobretudo industriais, estão a utilizar a produção de determinado tipo de energias para realimentar o seu processo produtivo, não tendo que utilizar mais energia, portanto, reduzindo a pegada de carbono. E depois uma quinta dimensão é criar infraestruturas e mercado. O Pedro Meira referiu com um dos exemplos, e permita-me 4 ou 5 exemplos concretos que estão no mercado e que foram apresentados recentemente. No BIT, que é a agenda da bioeconomia sustentável, nós temos 3 dimensões que eu gostaria de destacar. A primeira é relatórios de sustentabilidade que as próprias empresas estão a apresentar ao mercado. Ou seja, estamos a falar de indicadores da ESG, que hoje em dia são particularmente relevantes, e ainda a semana passada a União Europeia acertou as novas regras no Omnibus, e, portanto, de reporte, que é particularmente relevante. Isto significa que estamos a falar de mais de 2.500 certificações que as empresas deste setor, e são mais de 60, já conseguiram obter nos últimos anos. Estamos a falar também da utilização de novos materiais, sobretudo de subprodutos da agricultura, e que não estavam a ser reutilizados e que estão a ser dou-lhe o exemplo da casca de arroz ou das folhas de eucalipto, que estão a ser utilizadas do ponto de vista estrutural para este mesmo setor. E isto é particularmente relevante. E depois estamos a falar de um conjunto tecnológico eu diria, têxteis inteligentes, por assim dizer, que permitem recolher informação e estamos a falar de têxteis de alto desempenho, que são particularmente importantes, porque isto permite, como é evidente, do ponto de vista de atletas de alta competição, ou mesmo em termos de saúde, ou de combate a incêndios, por exemplo, no caso dos bombeiros, estamos a falar deste tipo de novos materiais. Ao nível do calçado, nós estamos a falar de, por exemplo, novas solas a partir de produtos bio, que foram apresentados recentemente em Milão, na MICAM, e que é um desenvolvimento particularmente significativo a partir de novos plásticos reutilizáveis, totalmente a partir de desperdício, que isto é muito significativo. Deixe-me passar agora para as agendas mobilizadoras e destacar 2 ou 3 aspectos importantes. Na área da floresta, nós estamos a falar de 2 agendas mobilizadoras e que estamos a falar, por um lado, de um ciclo solo, indústria, solo, ou seja, estamos a falar de a utilização de produtos florestais, por exemplo, na pasta, mas que depois os desperdícios são reutilizáveis através de adubos, neste caso biofertilizantes, que resultam de inovação tecnológica.
Portanto, fecha-se aqui um ciclo e não há qualquer desperdício desse ponto de vista. Ou então, recentemente, foi inaugurada uma fábrica em Cruz, do grupo ETSA, que está a utilizar, por exemplo, o desperdício de carne de porco para a produção de novos componentes para, por exemplo, a comida animal ou para utilizações industriais. E, portanto, isto são exemplos muito claros de como estamos a fazer. Ou então, na área da cerâmica, a Vista Alegre, por exemplo, ou então o Grupo Crisal, estão a utilizar, por um lado, o Grupo Crisal mais vidro que era desperdiçado no processo produtivo, portanto, estão a aumentar a percentagem de material reutilizável, ou então, na ecocerâmica, estamos a falar de novas linhas de materiais a partir de lamas completamente, a partir de produtos, eu diria, reciclados, com, por exemplo, neste caso, a Sani Indusa tem uma linha de casa de banho só com material reciclado. Há bons exemplos para esse acelerar. E, sobretudo, a nível europeu, isto é particularmente relevante porque estas indústrias têm um desafio, como dizia o Pedro Meira, do ponto de vista legislativo, que é particularmente relevante. E esta semana entra em vigor nova legislação europeia em termos de importação de produtos que têm que respeitar um conjunto de desafios ambientais na Europa. Pedro Meira, estas transformações exigem inovação tecnológica. A B2 Solutions trata disso e conhece bem também o setor florestal. Que papel têm aqui os dados? Palavras como a blockchain, a própria digitalização, hoje fala-se muito da inteligência artificial e outro tipo de tecnologias que serão mais emergentes ainda na concretização dessa economia circular. Eu acho que os dados têm um papel central em tudo isto. Nós, do ponto de vista da inovação produzida, nomeadamente nós estamos em 3 agendas já agora, relativamente à B2 Solutions. Estamos no Circular Tech, estamos no Nexus, em tornar o Porto de Sines verde até 2028 e também estamos no New Space, que é a utilização de imagens de satélite para a detecção de grandes incêndios florestais. E todas estas 3 agendas contribuem drasticamente para o Circular Economy Act a nível europeu. Relativamente à tecnologia, o que é que nós estamos a utilizar? Obviamente que o Circular Tech foi-nos possível fazer um gêmeo digital na área dos resíduos. Isto é particularmente importante a nível europeu, porque nos permite fazer análises preditivas do que é este setor, com o movimento da população em grandes cidades europeias, em grandes centros urbanos, a médio prazo, portanto a 10 e a 20 anos, e a calcular o que é este movimento dos recursos necessários, quer do ponto de vista de energia limpa, quer do ponto de vista de resíduos, a essa distância. Relativamente à blockchain, nós também estamos aqui num papel importante, que é o passaporte digital do resíduo. O Pedro há bocado falou na questão que é importante, que é desde o momento em que nós colocamos resíduo dentro do processo até que o valorizamos, é necessário cadastrá-lo e torná-lo visível em toda a linha deste circuito. Portanto, e a blockchain tem um papel importante. Tem também um papel importante na questão dos certificados de carbono, portanto, que é uma nova área que trouxemos para o Circular Tech. Portanto, a blockchain está no centro das nossas operações. Relativamente aos dados, nós não pensámos o Circular Tech apenas a nível nacional, mas pensámos a nível europeu. Daí termos feito logo a integração deste processo com o Gaia-X, que é um grande programa a nível europeu, do ponto de vista de integridade de todas estas transações, e também termos transformado este modelo com um padrão a nível europeu, que é a FIWARE. Portanto, que nos permite que estes desenvolvimentos que nós estamos a fazer do ponto de vista da ciência de informação possam ser interoperáveis e não morram apenas com o Circular Tech, mas possam ser exportados para qualquer cidade a nível europeu. E é isto que estamos a fazer e a transformar do ponto de vista tecnológico todo este setor dos resíduos. Pedro Dominguinhos, o PRR tem um horizonte temporal definido. Como é que garantimos que estas reformas, nomeadamente na economia circular, não ficam apenas no curto prazo e deixam aqui um legado que seja de facto duradouro? Este é um desafio particularmente exigente. Os exemplos que estamos aqui a falar têm uma viabilidade dada pelo próprio mercado. Nós estamos a falar de novos produtos que passarão a ser comercializados no mercado. Alguns deles já estão a ser feitos. Por outro lado, muitos deles resultam
de investimentos produtivos das próprias empresas, naturalmente com o apoio do dinheiro do PRR, mas entram nas cadeias de valor e nas cadeias produtivas. E isto é particularmente relevante. Deixe-me dar o exemplo, o Pedro Meira, no caso dos ecocentros. Também no BIT, a Lipor desenvolveu um centro de triagem e recolha de têxteis que permite processar até cerca de 50 toneladas por ano, onde já conseguem identificar 14 categorias de diferentes produtos. E depois, a Jusante, existe uma empresa constituída pelos grandes players nacionais e um player francês que vai naturalmente utilizar esses resíduos para produzir novos materiais a partir desse desperdício e de algo que não estava a ser minimamente aproveitado. Portanto, há aqui uma sustentabilidade económica de muitos desses projetos. Por outro lado, esse Circular Economy Act vai impulsionar, através da legislação, a obrigatoriedade de nós termos comportamentos mais amigos do ambiente, mais sustentáveis, porque nós não podemos continuar a utilizar os recursos da forma como o fazemos e necessitamos drasticamente, até por imposição legal, de utilizar mais materiais reciclados na produção desses novos materiais. E, portanto, o drive económico e legal acabará por impulsionar estas mudanças para serem mais permanentes. Mas é um desafio que é particularmente relevante. A grande vantagem é que não dependem só de incentivos públicos. O mercado aqui vai desempenhar um papel muito significativo. Pedro Meira, para fechar, estamos aqui a ficar sem tempo. Falamos desse legado para mais duradouro. Estas soluções tecnológicas e estes modelos circulares têm potencial de escala. Portugal pode, de alguma forma, afirmar-se como exportador de soluções de economia circular, apesar de ainda estarmos muito atrás no cumprimento de algumas destas metas. Poderia ser um desejo para 2026? O que é que falta para desbloquear esta situação? Não é um desejo, é uma realidade. Nós estamos atrás nas metas, mas estamos à frente na tecnologia, curiosamente. Não é? Portanto, voltando um bocadinho atrás, o que o Pedro diz é verdade. Nós estamos neste setor há mais de 20 anos. Não é? Portanto, isto para nós não é novidade. O PRR deu-nos uma grande ajuda e ajudou-nos a sustentar um pouco os nossos investimentos. Nós já estamos a fazer essa exportação para a Espanha, já estamos a fazer algum deste trabalho na Grécia, já estamos a fazer algum deste trabalho também nos PALOP, nomeadamente em Angola. Para nós, tal como eu disse há pouco, estes modelos de informação e tudo aquilo que nós fizemos foi a nível europeu. Portanto, nós usámos diretamente aquilo que o Circular Economy Act nos estava a propor e usámos os modelos europeus por contraponto aos modelos americanos, exatamente para criar este ecossistema e para valorizar este ecossistema a nível europeu. Quer no marketplace dos resíduos, há bocado falámos na indústria, no nosso caso é simples, nós temos clientes privados, temos clientes públicos na área urbana, temos clientes industriais na valorização dos resíduos, estamos também como clientes quem faz a gestão de tudo isto, a Sociedade Ponte Verde, uma Sogilub. Portanto, temos um ecossistema total e preparámos tudo isto com base na legislação europeia, com base nos modelos europeus, exatamente nesse fim, exportar. Portanto, a nossa meta de 2026 é efetivamente de exportação, é uma realidade e não fazia sentido estarmos neste PRR se não tivéssemos isso em mente. Muito bem, Pedro Dominguinhos e Pedro Meira foram os convidados desta conversa sobre o papel do PRR na inovação na tecnologia e na aceleração da economia circular. Este foi o Vozes Circulares, o podcast do Observador, em parceria com a Associação Smart Waste Portugal, que contou hoje com o apoio, neste episódio, da B2 Solutions. Ouça todos os episódios disponíveis no site do Observador e também na Associação Smart Waste Portugal. Junte-se a nós no próximo programa e continue a descobrir tudo sobre economia circular e sustentabilidade.